A prova de História, na sua segunda fase, que ocorreu hoje pelo vestibular da Universidade Estadual do Ceará, ela teve uma forte presença de questões de nível entre regular e difícil. Nas questões de História Geral, tivemos a presença da Antiguidade Clássica, nenhuma de Antiguidade Oriental. Tivemos sempre, no caso de Grécia, uma ênfase em detalhes sobre os períodos históricos do mundo grego. Em relação a Roma, tivemos uma questão a respeito da ligação entre o final do Império Romano e a formação do feudalismo. Ambas questões com um nível de detalhamento e algumas, digamos, cascas de banana que poderiam dificultar a vida do vestibulando. Em relação à Idade Média, tivemos uma questão que há muito tempo não aparecia, a temática do Império Bizantino. A Idade Moderna se fez presente em uma questão teórica relativamente difícil, a respeito da teoria do pensador marxista Perry Anderson e a sua concepção sobre a natureza do Estado absolutista que vai se implementar na Idade Moderna. Ainda na Idade Moderna, tivemos uma questão bastante interessante sobre a caça às bruxas enquanto um fenômeno desta época. O Iluminismo apareceu também já como um gancho para a Idade Contemporânea. E por falar em Idade Contemporânea, ela guiou as questões de história geral. O século XX foi bastante presente nessa prova. E uma coisa que chama a atenção é a temática das guerras. Você vai ter nessa prova questões sobre a Primeira Guerra, sobre a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra. E nessas questões, especialmente nas de Primeira Guerra e de Segunda Guerra, um detalhe bastante peculiar, o nível de detalhamento das alternativas, que acabaram dando uma pressão de memória, de detalhes. A prova da UES volta com essa pegada bastante, para usar o jargão tradicional, positivista, de detalhes. Acabou sendo, nessas duas questões, acabaram sendo questões, digamos assim, chatas para o aluno resolver. O século XX ainda foi bastante presente, porque tivemos também uma questão a respeito de descolonização. A prova de Brasil foi um pouco mais tranquila, tivemos a economia colonial, pelo menos duas questões que vão fazer com que o aluno tenha que resolver assuntos ligados à questão do açúcar no Brasil colonial. As questões econômicas, que envolvem a produção açucareira, as questões geopolíticas, envolvendo a presença holandesa no Nordeste açucareiro. Em relação ao período imperial, tivemos questões mais voltadas para a política, grupos políticos em ação, em conflito, as diferentes opiniões de grupos políticos durante a fase imperial. Acabou sendo também um assunto com bastante nível de detalhamento, que vai exigir memorização por parte dos vestibulandos. O século XX acaba sendo muito forte também na prova de Brasil, onde nós tivemos questões a respeito do café, mais especificamente o Convênio de Taubaté, o café tendo que ser ajudado pelo Estado brasileiro na chamada política de valorização do café. Vargas aparece também com duas questões, uma a respeito do Estado Novo e a outra no chamado segundo governo de Vargas, aquela fase em que, diante de uma série de problemas envolvendo o colapso do modelo dito populista, onde o Estado varguista teria que escolher entre agradar as demandas, atender às demandas dos trabalhadores, sobretudo em relação à política do salário mínimo, e, ao mesmo tempo, isso acabaria descontentando os empresários. Essas pressões acabaram levando a crises que culminaram no suicídio de Vargas. Então, Vargas ele aparece aí com duas questões. A ditadura militar ou regime civil-militar brasileiro também foi contemplado em duas questões. Uma questão a respeito da implementação e das características elementares desse regime e o seu final, pegando como gancho o assunto do movimento das chamadas diretas já.
Esse foi o raio-x dessa prova, que consideramos uma prova regular para difícil devido à presença de muitas questões que exigiram que o aluno tivesse um nível de detalhamento de informações que consideramos um pouco fora daquilo que o ensino médio costuma elaborar na sala de aula. É isso. Forte abraço. Valeu, meu amigo. Obrigado. A prova de História, na sua segunda fase, que ocorreu hoje pelo vestibular da Universidade Estadual do Ceará, ela teve uma forte presença de questões de nível entre regular e difícil. Nas questões de História Geral, tivemos a presença da Antiguidade Clássica, nenhuma de Antiguidade Oriental. Tivemos sempre, no caso de Grécia, uma ênfase em detalhes sobre os períodos históricos do mundo grego. Em relação a Roma, tivemos uma questão a respeito da ligação entre o final do Império Romano e a formação do feudalismo. Ambas questões com um nível de detalhamento e algumas, digamos, cascas de banana que poderiam dificultar a vida do vestibulando. Em relação à Idade Média, tivemos uma questão que há muito tempo não aparecia, a temática do Império Bizantino. A Idade Moderna se fez presente em uma questão teórica relativamente difícil, a respeito da teoria do pensador marxista Perry Anderson e a sua concepção sobre a natureza do Estado absolutista que vai se implementar na Idade Moderna. Ainda na Idade Moderna, tivemos uma questão bastante interessante sobre a caça às bruxas enquanto um fenômeno desta época. O Iluminismo apareceu também já como um gancho para a Idade Contemporânea. E por falar em Idade Contemporânea, ela guiou as questões de História Geral. O século XX foi bastante presente nessa prova. E uma coisa que chama a atenção é a temática das guerras. Você vai ter nessa prova questões sobre a Primeira Guerra, sobre a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra. E nessas questões, especialmente nas de Primeira Guerra e de Segunda Guerra, um detalhe bastante peculiar, o nível de detalhamento das alternativas, que acabaram dando uma pressão de memória, de detalhes. A prova da UES volta com essa pegada bastante, para usar o jargão tradicional, positivista, de detalhes. Acabou sendo, nessas duas questões, acabaram sendo questões, digamos assim, chatas para o aluno resolver. O século XX ainda foi bastante presente, porque tivemos também uma questão a respeito de descolonização. A prova de Brasil foi um pouco mais tranquila, tivemos a economia colonial, pelo menos duas questões que vão fazer com que o aluno tenha que resolver assuntos ligados à questão do açúcar no Brasil colonial. As questões econômicas, que envolvem a produção açucareira, as questões geopolíticas, envolvendo a presença holandesa no Nordeste açucareiro. Em relação ao período imperial, tivemos questões mais voltadas para a política, grupos políticos em ação, em conflito, as diferentes opiniões de grupos políticos durante a fase imperial. Acabou sendo também um assunto com bastante nível de detalhamento, que vai exigir memorização por parte dos vestibulandos. O século XX acaba sendo muito forte também na prova de Brasil, onde nós tivemos questões a respeito do café, mais especificamente o Convênio de Taubaté, o café tendo que ser ajudado pelo Estado brasileiro na chamada política de valorização do café. Vargas aparece também com duas questões, uma a respeito do Estado Novo e a outra no chamado segundo governo de Vargas, aquela fase em que, diante de uma série de problemas envolvendo o colapso do modelo dito populista, onde o Estado varguista teria que escolher entre agradar as demandas, atender às demandas dos trabalhadores, sobretudo em relação à política do salário mínimo, e, ao mesmo tempo, isso acabaria descontentando os empresários. Essas pressões acabaram levando a crises que culminaram no suicídio
de Vargas. Então, Vargas ele aparece aí com duas questões. A ditadura militar ou regime civil-militar brasileiro também foi contemplado em duas questões. Uma questão a respeito da implementação e das características elementares desse regime e o seu final, pegando como gancho o assunto do movimento das chamadas diretas já. Esse foi o raio-x dessa prova, que consideramos uma prova regular para difícil devido à presença de muitas questões que exigiram que o aluno tivesse um nível de detalhamento de informações que consideramos um pouco fora daquilo que o ensino médio costuma elaborar na sala de aula. É isso, forte abraço.